Fala pessoal, tudo bem? Bruno aqui mais uma vez com vocês. Então, por que eu entrei na Legião Estrangeira? Por que eu saí da Legião Estrangeira, o mais importante? Porque tem muitas pessoas que ficam só uns 5 anos, o primeiro contrato, e saem da Legião Estrangeira. Porque tem outras que nem terminam o primeiro contrato e saem muito antes, desertam da Legião Estrangeira. Porque tem outras que ficam mais de 20 anos, 30 anos na Legião Estrangeira. Bom, vale realmente a pena vir para cá para poder entrar na Legião Estrangeira? Nesse vídeo a gente vai discutir essas e outras questões. Fica até o final que você vai saber. Para quem acompanha o canal, sabe que meu sonho era ser militar e no Brasil eu fui dispensado por excesso de contingência. Pesquisando na internet, eu descobri a Legião Estrangeira Francesa e aí eu consegui realmente bolar um plano, trabalhar durante um ano para poder me preparar, para poder fazer os testes aqui no Forte de Nogent, a Paris. Eu me apresentei no dia 15 de maio de 2017, eu passei em todos os testes demoraram 2 meses, passei em todos os testes, fui aprovado, segui com o meu contrato de 5 anos e terminei o meu contrato em 15 de maio de 2022. Por que eu decidi sair da Legião depois do fim do meu primeiro contrato de 5 anos? Porque tem outros que nem ficam 5 anos e saem da Legião. A questão é, o meu sonho era ser um militar. Eu sei que o seu sonho também é ser um militar. É por isso que você está vendo esse vídeo. É por isso que você gostaria de vir para a Legião Estrangeira. É por isso que você realmente gostaria de servir a farda. Não importa onde seja. Hoje a gente vai focar no lado negativo da coisa que levam as pessoas a saírem da Legião e por quê, sobretudo. Vocês têm que entender que tem um porquê do pessoal desertar e tem um porquê do pessoal sair da Legião Estrangeira. Não é simplesmente porque é difícil fisicamente, porque é duro fisicamente. Tem outras razões. A gente vai discutir essa e outras questões também. Gostaria de frisar aqui que eu respeito muito a instituição da qual eu fiz parte, respeito também todos os militares do mundo, todas as instituições militares, não tenho nada contra, é simplesmente o meu ponto de vista, o que eu pude observar estando lá dentro. E esses são realmente coisas que acontecem em toda instituição militar do mundo, não importa em qual lugar, todo lugar tem o seu ponto positivo, o seu ponto negativo, simplesmente são observações que eu fiz ao longo do tempo, que me levaram realmente a tomar a decisão de sair, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu ainda recebo perguntas de pessoas já feitas no Brasil, se realmente ainda vale a pena ir para a Legião, se ele podia abandonar tudo e vir para a Legião, pessoas casadas. E teve um comentário de um inscrito também que gostaria de entender por que as pessoas só ficam os 5 anos e vão embora. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é ser um militar. O que faz de uma pessoa um militar? Não é somente a farda. O militar é uma pessoa que faz parte de uma força armada, treinada em combate e em operações para proteger o país, ou uma região, de inimigos externos e de inimigos internos. Isso é um militar. O militar ele tem o respeito pela disciplina e pela hierarquia. Acima de tudo, hierarquia e disciplina. Esses são os valores de um militar, os mais importantes, hierarquia e disciplina. Dito isso, quando você entra na Legião, a primeira coisa que você aprende são os galões, são as patentes. Você tem que aprender as patentes de cor para poder saber se apresentar para cada diferente superior. Essa é a primeira coisa que você tem que aprender. Depois do código de honra também. Então, o código de honra e as patentes é a coisa mais importante que você tem que aprender quando você chega. Quando eu cheguei, eu realmente vi que tinha essa coisa de militarismo, tinha essa disciplina, tinha a hierarquia, tinha uma certa energia realmente militar e eu adorava isso no início. Eu realmente estava apaixonado por isso quando eu entrei. Depois de um tempo, eu comecei a entender que, ok, a Legião não está realmente em um momento de guerra como estava antes. A Legião realmente participou de muitas guerras, das quais todos os superiores, os tenentes, os comandantes, eles realmente estavam na frente, guiando e levando as tropas à guerra, não empurrando o pessoal para fazer a guerra, como acontece hoje. Vocês podem ver aqui no cenário do mundo atual, todos os comandantes, todos os líderes, os chefes, eles estão atrás, empurrando a tropa, empurrando o pessoal para ir fazer a guerra por eles. É o que está acontecendo hoje. Então, esse é um ponto negativo aí
que levam as pessoas a desistir realmente desse sonho de ser militar. Se realmente vale a pena vir para a Legião, a primeira coisa você tem que saber é: você está no Brasil, está ferrado, não tem nada a perder? Vai, meu filho, vai com fé, vai com Deus. Eu espero que tudo dê certo. Eu espero que você tenha uma cabeça excelente, muito boa, perseverante até o fim para poder ficar, porque senão você não vai durar nem um ano, irmão. Tô te falando isso porque tem muita gente que deserta antes mesmo de chegar a um ano de contrato. Se você já tem um pé de meia no Brasil, tá casado, tem família, tem um trabalho, já tem uma vida mais razoavelmente estável, por que trocar isso por uma aventura? Sei que você quer trocar isso porque você tem um sonho de ser militar e você não conseguiu no Brasil. Mas provavelmente aqui na Legião você vai desertar antes do primeiro ano ou do segundo ano. Ou você vai terminar os seus primeiros 5 anos e vai sair da Legião. Por que isso? A questão é, eu gostaria de falar aqui do sistema. O sistema ele já existe já faz um bom tempo. Muito antes de você nascer e de ter o sonho de ser militar. Todo o sistema ele já é construído para poder fazer com que a máquina funcione da melhor forma possível. Quando você chega, você tem que se adaptar ao sistema para poder conseguir viver nesse ambiente. Porque senão você vai embora, você deixa tudo, ou vai embora se você não estiver de acordo com o sistema, ou você continua ali, vira a chave, vira realmente alguém que funciona de acordo com o sistema, ou você luta contra o sistema e perde. Porque todos que resolveram lutar contra o sistema perderam ou vão perder. É por isso que eu estou falando que quando você chega na Legião, você tem todo um sistema ao qual você tem que se adaptar. Por incrível que pareça, a Legião é mais difícil para aqueles que tiveram experiência militar no Brasil. Sabiam disso? Não no sentido físico, porque isso aí é pão com mel. Porque no Brasil é muito mais físico, mas no sentido psicológico. Porque no Brasil, relatos de pessoas que já serviram, é muito mais lógico o que o pessoal faz, é muito mais correto a doutrina, a disciplina que o pessoal segue no Brasil. Aqui é como se fosse uma feijoada de 150 nacionalidades diferentes, de chefes diferentes, cada um dando a sua ordem de acordo com a sua cultura. Então você imagina, esse sistema ele não funciona da forma como funciona o sistema no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou mesmo na Rússia, não importa onde. É um sistema único que só tem aqui, com mais de 150 nacionalidades. Já pode imaginar a quantidade de cabeças refletindo, cada um de uma forma diferente. Claro que o objetivo é o mesmo, a gente é formado para poder executar uma só missão. Tem em certos momentos que você é obrigado a fazer coisas que você não está de acordo, mas isso faz parte do mundo militar, tanto na Legião como em qualquer outro país, no Brasil, na polícia, tanto faz. E é a partir daí que as coisas começam a ficar um pouco complicadas, tanto pro garoto que tinha o sonho de ser militar, tanto pro militar que já serviu no Brasil e chegou aqui. Porque tudo isso vai de encontro com a doutrina já aprendida no Brasil. A grande questão é que hoje em dia existem uma gama enorme de oficiais, principalmente na Legião, que são os comandantes, né, da tropa. Tem a companhia, dentro de uma companhia tem 5 seções, cada uma aí com 20 a 30 cabeças, e tem, na maioria das vezes, um tenente para comandar. Tem aí 4 tenentes dentro de uma companhia comandando essas 4 seções. Para ser tenente aqui na Legião, você precisa passar por uma escola que dura 5 anos de aprendizado, escola de guerra. Ser um militar é, acima de tudo, guardar a ordem, a disciplina e o respeito à hierarquia. Você entende que, acima de tudo, você tem que respeitar a hierarquia. Na Legião, muitas vezes, você é obrigado, em respeito à hierarquia e à disciplina, fazer coisas, executar ordens que você não está muito de acordo. Isso faz parte de toda a ordem militar do mundo. Você tem que obedecer ao superior, mas você é obrigado a ver e fazer coisas que você não está de acordo. Porque o sistema ele já existe e ele é feito de tal forma que ou você se enquadra
e você obedece às ordens, ou você vai embora, ou você tenta lutar contra o sistema. Porque o sistema não vai mudar por causa de você. O mundo não vai mudar por causa de você. Então é aí que o pessoal decide desertar. Porque eles vêm e fazem coisas que eles simplesmente não estão de acordo. Mas isso está intrínseco em cada instituição no mundo inteiro. Você tem vários exemplos de pessoas que tentaram lutar contra o sistema, não conseguiram, se deram mal, e pessoas que simplesmente abandonaram a luta contra o sistema, porque a luta contra o sistema você não pode ganhar, ainda mais se você estiver sozinho. Então, um brasileiro que chegou na legião estrangeira, que não está de acordo com algum tipo de ordem de um superior, de um tenente, isso não interessa. Então você vai passar por muita situação desse tipo que vai fazer você pensar. Eu tive o pensamento de deserção da legião estrangeira 2 vezes. 2 vezes. A primeira foi em Mayotte, foi numa ilha na costa da África, e a segunda foi quando eu estava na África. Mas eu não fiz. Eu terminei os meus 5 anos, simplesmente não decidi dar continuidade no meu contrato e sair com tudo regularizado. Tem gente que não consegue ter a paciência de esperar até os 5 anos e decide sair antes por causa de devido a problemas como estes e muitos outros de gabarito muito maior do que simplesmente uma ordem com a qual você não está de acordo. Tem outros problemas também. Na legião, o comando é formado por uma linha de pessoas que vieram de famílias militarizadas de séculos e séculos atrás. Então, o filho do coronel, ele vai para a escola de guerra, aos 18 anos, ele faz a escola de guerra como a AMAN do Brasil, ele termina os 5 anos e ele vem como tenente aos 23 anos para dar ordem para 30 cabeças. Dentro dessas 30 cabeças tem pessoal da Rússia, pessoal da Ucrânia, pessoal do Brasil, pessoal dos Estados Unidos, pessoal da África. Alguns já tiveram experiência militar, outros não. Mas você imagina um comando de 23 anos de uma pessoa que não tem experiência, que vem de uma linhagem já bem favorecida de militares, não quer dizer que ele tenha experiência, mas sim alguém que realmente tem um poder da caneta, mas nenhuma experiência em campo. Então é aí que começam os grandes problemas. Oficiais formados jovens que vêm dirigir tropas inteiras sem nenhuma experiência de combate ou de vida, porque o pessoal que vem dessa linhagem favorecida, eles não têm nenhuma experiência de comunicação ou de realidade. Para pensar um segundo, um comandante que já vem de uma família com pedigree, que não tem nenhuma experiência de tropa, de estar no meio da tropa, de estar junto com os soldados, essa pessoa não vai ser um bom comandante. E é o que está acontecendo hoje. Não só na Legião Estrangeira, mas em várias outras tropas no mundo inteiro. A grande diferença é que quando você tem um comandante que não faz parte da tropa, ele não é um bom comandante. Ele não tem experiência de campo, ele não tem experiência de estar com o soldado, ele não tem nenhuma proximidade com o soldado. E é isso que faz a diferença de um bom comandante para um comandante que dá ordens que não são justificáveis dentro da realidade da situação. Esse que é o grande problema. E na Legião, isso acontece muito, porque o comando é francês, mas a tropa é estrangeira. Muitos aproveitam pela tropa ser estrangeira e abusam do poder. Esse não é o problema direto, mas com o tempo, toda a geração de novos comandantes vão chegando e toda a doutrina vai mudando. Ou seja, o líder, o comando, não vai na frente guiando o combate. Ele vai atrás empurrando os combatentes. Então esse é um dos pontos chaves que destrói a cultura do militarismo. Quando você tem um comando muito jovem, que não tem experiência de combate, que não tem experiência de tropa, e que se vê numa posição dando ordens que não são razoáveis dentro da situação. Antes de comandar, você tem que ter experiência de campo, e não é o que está acontecendo hoje. Então, esse
é um dos principais motivos porque as pessoas ficam só os 5 anos na legião ou porque elas desertam antes dos 5 anos. Porque essa instituição, esse comando, não tem esse respeito em relação aos comandados, à tropa. E é isso que faz a diferença. Eu não estou aqui para poder reclamar dessa situação. Eu estou expondo a realidade de um sistema que não tem o devido respeito pela tropa. Ou seja, o seu sonho vai depender bastante de pessoas jovens, sem experiência e sem nenhuma empatia. Ser um militar, acima de tudo, é o respeito da disciplina e da hierarquia. E acima de tudo, independente da idade, independente da experiência, você deve respeito a eles. Tem gente que não consegue segurar a disciplina, o respeito à hierarquia, vai embora, ou parte para a mão, às vezes também acontece, ou faz alguma bobagem. Esse que é o problema. Então, durante o meu caminho, eu entendi que na vida não existem sonhos. O sonho pode se tornar rapidamente um pesadelo. Não tenha sonhos, tenha metas. Se você tem a meta de ter uma experiência militar, porque você sabe que o mundo ele está virando um caos e que logo logo você vai ter que se defender, defender a sua família, defender a si mesmo, e que uma guerra civil está próxima, vá, tenha a sua experiência militar, se é o seu caso, depois estabeleça uma outra meta, passe a uma outra coisa. Sonhos não existem. Eu tenho o sonho de viver em uma utopia. E era belíssima. Titã era como muitos planetas. Muitas bocas e não o bastante para todas. E quando a extinção veio, eu ofereci uma solução. Genocídio. Utopia não existe. O nome já diz, em uma utopia, não a sociedade atual. Do nada se transformou num carro de corrida e o Exa-Rose aqui atirando. Outras pessoas entram nesse sistema, aceitam o sistema, se incorporam a ele e seguem. Quando você está dentro de um sistema, o sistema te carrega, ele te leva, não é você que guia o sistema te guia. Então tem pessoas que decidem de não ter o controle da sua vida, de si próprio, se guardam no sistema e vivem o sistema até o fim da vida. Ficam 20, 30 anos dentro do sistema. Você tem que entender que essa categoria de pessoas são pessoas que decidiram estar dentro de um sistema. Você não está fora, pensando por si próprio, vivendo a sua vida. Você está vivendo a vida que o sistema dita. Essa será a sua vida. É assim que você vai viver. Você entende? Então, não tem direita ou esquerda, em cima ou embaixo. É o quadrado onde o sistema diz que você vai ficar, você tem de ficar. A disciplina e a hierarquia. Então, no mundo de hoje, existe o telefone e os meios de comunicação visual, eles estão avançados. Então a gente tem acesso à informação. A gente vê o que acontece do lado de fora. A gente quer viver bem, a gente quer viver confortavelmente, a gente quer aproveitar coisas. Viver dentro de um sistema é se limitar. Tem gente que está muito bem assim, não tem problema nenhum. Mas tem pessoas que querem sair, tem pessoas que querem viver de uma outra forma, querem experimentar uma outra coisa. Tá aí o problema, tá aí a diferença. Ou você sai, vive uma vida diferente, ou você fica dentro do sistema e vive a vida que o sistema dita para você. É a mesma coisa de você viver na mesma situação que você vive atualmente. Ou você começa a pensar por si próprio e pensar em soluções para sair da lama, ou você continua vivendo da forma que o sistema te diz para viver. Então é uma escolha que você tem que fazer. Uma escolha consciente. Então é por isso que tem pessoas que completam 5 anos, caem fora, e pessoas que desertam antes dos 5 anos. Antigamente, quando não tinha o telefone, era tudo escrito por carta ou pombo correio, o pessoal ficava muito, porque o pessoal não via o que estava do lado de fora. Era uma vida fechada, você não vê o que está do lado de fora, então você não tem diferentes
desejos, coisas que estão alcançar metas e objetivos que estão um pouco mais longe. Hoje com o telefone você consegue ver muitas coisas, então a sua mente, a sua visão consegue ir mais longe e estabelecer metas, desejos e sonhos diferentes. Então é por isso que tudo aquilo que te tranca, você tem a vontade de sair, você tem a vontade de explorar outras coisas, ou não, depende do seu caso. Com essas informações, agora cabe a você julgar se realmente vale a pena ir para a Legião ou não. Eu espero que tenha respondido a sua dúvida em relação por que as pessoas ficam só aos 5 anos ou por que de as pessoas desertarem muito antes dos 5 anos. Porque o sistema é foda, meu irmão. O sistema é foda. Contra o sistema, ninguém pode. Exemplo disso é Gabriel Monteiro, que foi tão fundo nessa luta contra o sistema que se perdeu ele mesmo. Só fico muito envergonhado que na hora da polícia militar usar o guerreiro, usou. Mas agora que o guerreiro precisa da ajuda da polícia militar, não tem a polícia militar para ajudar, pô. Isso não é só o Sansão, são milhares de policiais que, quando não morrem, ficam abatidos por causa da guerra e são largados, abandonados, tratados como qualquer coisa menos um ser humano. Por isso que eu falo, a pessoa que me segue quer ser policial, ele também não aconselha. Não aconselho ser policial não, porque esse daí, ó, Hoje nem se fala mais em Gabriel Monteiro. Outro exemplo disso é Messias Jair Bolsonaro, que tentou lutar contra o sistema, fazer diferente e hoje está quase sendo preso. São outras guerras, são outras lutas, mas o sistema é foda, meu irmão. Cabe a você tomar a sua decisão. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se não gostou, Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis.